Oi, gente, tudo bem com vocês? Então, aqui quem fala é a Cleia do canal, né? Do canal aqui mesmo. Essa é a quarta vez já que eu tô gravando esse vídeo. Tem um engraçado. Das outras vezes que eu apertei ele pra salvar, não salvou. Não sei porquê. Simplesmente não salvou. O vídeo hoje que eu vou fazer, eu não ia fazer, porque não tô com vontade, uma preguiça. E dor de garganta. Ainda esse probleminha da falta de açúcar no sangue, né? Mas não é a vontade da gente, né? Nem a vontade da carne. Tanto que eu tô aqui na cama, sentada. Mas, então, vamos lá. A gente vai falar hoje sobre como é o mundo espiritual, né? É o bom mesmo que você esteja com a sua Bíblia nas mãos, né? A minha tá lá no outro quarto. Mas eu deixei tudo assinadinho aqui, tudo escrito aqui, então a gente. Meu trabalho vai ser só ler. Tá numa dificuldade, tenho uma dificuldade de ler, tenho por causa da falta de açúcar no sangue, e às vezes o olho dá uma embaçada, então é isso. Mas isso até algumas vezes me deu um certo trabalho pra louvar, porque antes de eu aceitar Jesus, eu decorava o hino inteiro, ou seja, podia ser qualquer hino, eu decorava ele inteiro na minha cabeça e louvava. Porém, depois que eu aceitei, eu tive dificuldade. Não sei qual o problema, mas eu não consegui guardar os hinos inteiros. Não consigo mais guardar nem hino algum na minha cabeça inteira. Mas, o que eu tive que fazer? Pegar lápis, caderno e escrever. Bom, isso é bom, porque é mais intimidade com o Senhor, né? É diferente das outras pessoas que preferem imprimir, né? Pagar para imprimir. Sendo que quem me paga, né? Que já me pagou, né? Já pagou a minha vida com sangue foi Jesus, né? Então, eu tô no lucro. Digamos assim. Digamos não, é a verdade, né? Tô no lucro, né? Mas, então, a Bíblia mostra, né? A Bíblia fala, porque a Bíblia fala. Não é vai dizer a Bíblia. Como assim a Bíblia vai dizer? Ela não vai dizer, ela fala, né? Então a Bíblia mostra que o mundo espiritual é uma parte bem real de nosso mundo. As coisas que acontecem no mundo espiritual afetam nossas vidas, porque todos temos espírito. Todos temos espírito. Independente de classe, ou raça, ou língua. O mundo espiritual é a esfera de ação dos anjos e dos demônios. Nosso mundo tem três áreas principais: o mundo físico, o mundo da mente e o mundo espiritual. Sabendo ou não, todos nós participamos dessas três dimensões do mundo, porque temos corpo, alma e também temos espírito, com a graça de Deus, né? O mundo espiritual. Gente, essa garganta me incomoda. O mundo espiritual, Deus e o homem. A Bíblia diz que Deus é espírito e que a verdadeira adoração tem de vir do espírito, né? Como está escrito lá em João 4:24. Tanto que a adoração tem que vir do espírito, né? Que quando eu tava no Brasil, quando eu morava no Brasil, o que eu fazia? Porque hoje eu moro em Portugal. Antes de louvar, né? O que eu fazia? Caneta, papel, caneta, preste bem atenção. Caneta, papel, joelho, jejum, oração, louvor, santificação. Depois você pega e sobe lá no altar para louvar o nome do Senhor. Aí você vai sentir e vai ver os outros sentir, ter a unção, ter a presença do Senhor Jesus nas suas vidas. Não é só eles que ganham, não é só eles que recebem. Você também recebe através disso. E eu fazia isso. Talvez seja por isso que eu não recebia muito a. Como é que se diz? Eu não recebia muito
as oportunidades do louvor. E eu fazia isso mesmo não sabendo que eu não ia louvar, né? E eu não louvava o mesmo hino. Cada culto era um hino diferente, mas todos eles no joelho, no lápis, no papel, na oração, na apresentação ao Senhor, né? Santificar, apresentar, falar com Deus, ter intimidade com Deus, né? Toda vida vem do Espírito de Deus. Ele dá um espírito a cada pessoa e quando o espírito vai embora, morremos. Quando ficamos separados de Deus por causa do pecado, nosso espírito sofre porque precisa de Deus. Realmente, quando você se afasta de Deus, um pouquinho só que seja, você sente a falta da presença dele, a falta do espírito dele, do amor dele, né? Quando nos arrependemos e cremos em Jesus, o Espírito Santo passa a morar dentro de nós, se unindo o nosso espírito, como está escrito em Atos dos Apóstolos 2:38, assim é através do mundo espiritual que encontramos união com Deus e com todos os outros crentes do mundo que partilham o mesmo espírito, né? Outros elementos do mundo espiritual, além de Deus e dos homens, existem outras pessoas que agem no mundo espiritual, os anjos e os demônios. Os anjos são espíritos criados por Deus para o seu louvor e para nos ajudar. Segundo suas ordens, como está escrito em Hebreus 1:14, o diabo é um anjo que se rebelou contra Deus, junto com vários outros anjos que chamamos de demônios. O diabo já sabe que foi derrotado por Deus, mas ele tenta fazer o máximo de estragos antes que chegue o dia do seu castigo final, como está escrito em Apocalipse 12:12. No mundo espiritual, os anjos e os demônios estão em luta. Os demônios tentam influenciar nossos espíritos para nos destruir e fazer sofrer, mas os anjos procuram nos ajudar e defender. Todos nós temos uma escolha: ficar do lado de Deus ou do diabo. Precisamos lutar contra influências malignas e nos submetermos ao Espírito de Deus. Tiago 4:7. A essa luta chamamos de batalha espiritual, né? Como o mundo espiritual afeta nossas vidas? Bom, o mundo espiritual tem muita influência em nossas vidas. Podemos não reparar, mas aquilo que acontece no mundo espiritual afeta tudo. Primeiramente, a decisão de crer em Jesus e um ato no mundo espiritual. Nosso espírito é restaurado a comunhão com Deus e através do poder de seu espírito, que Deus nos garante a ressurreição e a vida eterna, né? Quando o nosso espírito é transformado por Jesus, isso transforma toda a nossa vida. O Espírito Santo começa a mudar nossos pensamentos, desejos e ações. A luta contra a nossa natureza pecaminosa começa no espírito, como está em Galatas 5:16. O trabalho que acontece em nosso espírito influencia tudo. O mundo espiritual também nos pode afetar de maneira negativa. Precisamos tomar cuidado para não nos submetermos a influências malignas, como está escrito em 1 Pedro 5:8-9. Alguns problemas sérios sem explicação física nem mental começam por permitirmos influências espiritual errada em nossas vidas. Para evitar essa influência, devemos rejeitar todo pecado e procurar sempre a vontade de Deus. E assim, né? Prestar atenção, né? O mundo espiritual é um lado importante de nossas vidas, mas não devemos desprezar os outros lados. Cada parte é importante e precisamos encontrar equilíbrio para não ficarmos obcecados com um lado ou esquecermos o outro. O espiritual, o mental e o físico estão todos interligados. 1 Tessalonicenses 5:23. Para quem está se perguntando, mas você
escrevia os hinos, apresentava, sim. Isso era na manhã, pela manhã, era à tarde, era antes de dormir, era durante a madrugada. Muitas vezes eu só ia dormir de manhã, né? Porque quando você entra na presença do Senhor para falar com Ele, para buscar Ele, você não sente vontade mais de sair. Então muitas vezes eu saí de manhã para dormir. Outras vezes eu só ia dormir depois de falar com ele. E isso da meia-noite pra frente. Eu não deitava para depois acordar para orar. Não. Primeiro eu orava para depois dormir, né? Porque eu sei que se eu fosse. Eu sabia, né, que se eu fosse. Que se eu orasse antes e depois dormisse pra botar o celular despertar pra acordar depois novamente pra orar pela madrugada, as chances disso acontecer seria mínimas, né? Poderia ser que o celular não despertasse, né? Ou eu desligasse. Ele despertasse ou eu desligasse. Então, eu preferia ficar acordada, orando, até a hora que batesse o sono. Mas quando você entra na presença do Senhor, você não quer mais sair. Os hinos eu não procurava. Os hinos que eu amava lá no Brasil eu não procurava. Ele me dava. Algumas irmãs vinham até mim e me falavam. Deus me mostrou, Deus me disse que era para te dar esse hino para você louvar. Então, não precisava eu procurar o hino, porque Deus me mandava os hinos, né? Eu pedia a confirmação e ele respondia que sim. O que não era me dado era a oportunidade muitas vezes na igreja. Porém, sabemos que pode ser por isso que as oportunidades não eram me dadas, né? Porque eu fazia a vontade do Senhor, né? Eu me santificava, eu me consagrava antes de louvar, antes de subir ao altar, sim. Me humilhava perante o Senhor, sim. Até porque a palavra de Deus diz, né, que dessa é a casa do oleiro, né? Então a gente deve descer a casa do oleiro. Então é isso, gente. Desculpa, mas aqui me emocionei aqui, mas é normal. Às vezes até não escrevendo os hinos eu acontece isso, mas é normal. Até o próximo vídeo, então. Tchau. Até lá. Fique com Deus. Deus abençoe cada um de vocês.